Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress. Hello there ladies and gentlemen, this is Cypress from Brazil, your bilingual channel. E galera, antes da gente começar o unboxing, deixa eu só avisar uma coisinha pro nosso público internacional rapidinho. Ladies and gentlemen, this Bay Stadium I got for my victory at the Bay Master Invitational 2020. Because I am the Brazilian champion, I have to speak in Portuguese, but don't worry, we got subtitles for you in English. Click this CC over the top over here and you can activate subtitles. Nosotros tenemos subtítulos, por favor, ativa-los, CC. Pronto galera, avisei eles. E agora hoje a gente vai aprender mais sobre o sistema Speedstorm. Com essa arena você vai entender exatamente o que é esse novo sistema que a Hasbro está trazendo. E é claro, meus amigos, você não se preocupe com o QR Code, que ele já tá bem aqui, ó. Pode mirar no QR Code, ó. Pega o QR Code, tá aqui dentro, você já não fique triste, pronto, você já pegou o QR Code. E você deve estar se perguntando por que eu tô abrindo essa arena primeiro, porque afinal, essa arena é onde eu vou lançar, quando a gente fizer os unboxings futuramente, desses outros dois carinhas aqui. E depois, eu ainda vou ter que comparar como que essa arena vai ser com o Volt Knockout. Então vamos ir primeiro com essa e a gente vai subindo de level, beleza? Vamos nessa! Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho, meus amigos. É extremamente importante dar aquela força e você não perde nenhum dos nossos vídeos. Vamos falar o tamanho dessa arena primeiro. Em quem que ela encaixa? A arena azul triangular cabe dentro dela? Vejamos. Cabe sim, o encaixe é triangular. Ela vai caber dentro da Chaos Core? É basicamente o tamanho da Chaos Core, a diferença é que o encaixe aqui é redondo. Vai caber dentro da arena Hypersphere padrão? Vamos ver aqui, ó. Cabe também, é mais ou menos o mesmo tamanho. Então aqui você encontra um stage que tem o mesmo tamanho dos Hypersphere e também do Chaos Core. Você já tem uma arena mais ou menos desse tamanho se você tem essas arenas básicas. Próxima coisa que muito Blader se preocupa quando você tem uma arena básica: tem algum tipo de bolha aqui no meio? E a resposta é não. Aqui é completamente liso, o seu Bay vai andar e voltar sem problema nenhum aqui, ó. É redondão, igual todas as outras arenas, Takara Tomy e tudo mais. Próximo, o que é que faz o sistema Speedstorm funcionar? E meus amigos, essa arena aqui sim já tem o sistema Speedstorm funcionando sem pilhas, sem metal, sem ímãs, nem nada, porque é isso mesmo, aqui embaixo não tem nada, é o mais puro plástico resistente, o bom e velho PVC de você mandar o seu Let It Rip. Se é tudo isso, Cypress, então como é que esse sistema funciona? Pode não parecer, mas na verdade essa arena tem dois níveis. Aqui a gente tem uma parte mais plana, que é como a mesma profundidade que a gente tem nos sistemas Takara Tomy e tudo mais. E aqui nesse meio, começando mais ou menos daqui pra cá, é afundado. É esse o sistema Speedstorm, esse é o Vortex de batalha. O Bay, à medida que ele vai andando por aqui, ele inevitavelmente, uma hora vai acabar passando por aqui. E esta rampinha vai fazer com que o Bay pegue mais velocidade e comece a bater no seu oponente. E é por isso que as pontas têm metal, porque você pode escolher se você quer descer e vir aqui mais rápido, pegar impulso nessas rampinhas, ou se você prefere ficar longe do Vortex e não ficar entrando nele e ficar correndo aqui ao redor. Portanto, o sistema Speedstorm não é exatamente forçado ao Blader. Você quer dominar o Vortex e ficar aqui no meio, e quando você passar por ele e bater mais forte, usa a ponta que tem metal. Você prefere ficar patrulhando aqui nas bordas e atacando seu oponente, prevenindo dele ir pra lá? Então você usa as pontas que não tem metal. Mas saiba que inevitavelmente uma hora a rotação de todo mundo vai ficar baixa e vocês vão se encontrar no Vortex, e é aqui onde a quebração vai acontecer. Além do mais, como essa parte é uma parte um cone aqui, é um pouco mais leve aqui e depois ele afunda mais, o LAD do seu Bay vai ser muito mais ativado, pois por exemplo, o formato de uma ponta mais cônica, algo mais redondo, como um bearing, um atomic, vai ser muito mais ativado, afinal a parede está mais levantada daqui pra cá, e é por isso que o Bay vai conseguir encostar nela. Então todos os Bays aqui vão conseguir utilizar o sistema Speedstorm, e até o Takara Tomy vai poder utilizar aqui, porque o Speedstorm é o formato aqui da arena. O que essa arena não tem são os centros de sobrecarga, que são exclusivos da arena Vitória Eletrizante, o Volt Knockout Bay Stadium. Então as crateras acumuladoras de velocidade você não tem. Sobre a altura aqui da parede do Bay Stadium, ela é relativamente alta, e quando um Bay é lançado para fora da arena, é só quando ele tomou um impacto muito grande, porque aqui ó, não tem uma transição direta, aqui ó, você tem esse desnível daqui para cá. Então se o cara foi jogado no buraco, é porque ele tomou um impacto poderoso, voou, saiu voando e caiu aqui dentro. Buraco esse, aliás,
que ele não é exatamente todo liso, ó. Ele tem um pouco desse reclive aqui, justamente para dar uma afetada aqui no centro de gravidade e a arena não ficar sambando. Afinal, ela começa numa profundidade e aí ela afunda ainda mais. Aqui é bem mais fundo que o resto do Bay Stadium, mas não é tão grave o suficiente que se o Bay ficar por aqui ele não consiga mais escapar. Ele tem mais ou menos esse tamanho e os Bays aqui andam e voltam, sobem e descem, pegam o impulso aqui e mandam ver. Uma estratégia que pode ser um pouco afetada quando você luta nesse Bay Stadium é o stall, como por exemplo, se está utilizando aquela ponta Generate, está resolvendo utilizar a ponta Exceed para ficar correndo nas bordas, você tome cuidado, amigo, porque você vai ficar batendo nessas pontas aqui, ó, essa parte não é exatamente quadrada, ela não é oval, é coisa de um hexágono, do octógono, e tem, ó, tem uma curvinha aqui, uma aqui, entendeu? Então você vai preferir dar um lançamento que fique neste setor aqui do Bay Stadium, e se você é de um outro tipo que prefere fazer aquele ataque estacionário, aquela defesa, você vai achar melhor dominar o Vortex, ficar aqui no meio e o oponente não conseguir te tirar. Ele vai descer na rampa e vai ficar te batendo e você aqui, ó, vai ficar bloqueando todos os ataques, você vai forçar a colisão. Eu gostei muito desse formato de combate porque afinal você não vai ficar com o bem parado e o outro correndo até chegar aqui. Você inevitavelmente vai acabar tendo que bater no seu oponente porque ou você vai ser sugado pelo Vortex ou então ele vai pegar impulso aqui no Vortex e vai vir te pegar. Essa arena oferece um monte de tipo de estratégias novas e até para bem atacar a Atomic e lutar aqui dentro pode também se divertir bastante. Mas isso aqui é a arena recomendada para B Speedstorm, meus amigos, que é onde a gente vai colocar os nossos futuros Bays que vieram com o nosso prêmio. Bora ver tudo em prática agora, galera. Teseus Online Rip. Olha aí, ó, o José Valkyek. E agora, lá vamos nós, ó. Como vocês podem ver, aqui a gente tem esse reclive, ó. Veja que ele passou, pegou impulso. Passou, pegou impulso. Como ali é mais cônico, ali é o Vortex de batalha, onde ele acumula velocidade e vai pra cima do oponente, ó. Presta atenção aqui, ó, no movimento do Hyperion, ó. Veio e voltou. Veio e voltou. Você vai vendo que a performance aqui muda completamente. Você vai vendo também porque que os Bays, eles têm metal em suas pontas. Afinal, eles podem querer ir mais pro Vortex ou não ir pra lá. É por isso que você tem pontas versões com metal e sem metal. Ninguém é forçado a utilizar o Vortex. Vai ter que enfrentar ele, sim, senhor. Porém, é do que o Blader vai querer fazer ou não em relação a ele. Muito bem, vamos agora mandando o nosso outro Hyperion, esse aqui no conjunto da arena transparente. E agora vem aqui, ó, Joker. Ó, a ponta trick dele vai gostar muito do Vortex, que lá vai ficar mexendo à vontade. Olha aí, ó, fazendo o seu stall, que não é tão redondo, ó. Desde que ele vai ficando aqui nessa borda, ao invés de ficar correndo redondão. E agora passou, ó, pegou impulso e o Joker jogou favoravelmente. Como que ficam os Hyper Spheres nesse Bay Stadium? Olha só, tem um Larry Rip. Aí, ó, Air Knight K5. E agora, lá vem o Bushin Ashira A5. Ó, tá passando por aqui, tá naquela parte mais aqui da borda, que não é tão afundada. E aí, ó, presta atenção agora no comportamento do Valor. Presta atenção no comportamento do Valor. Agora aqui já tá começando a acumular. Ele passa, ó, pega impulso. Olha como é que o Ashira faz. E é assim que os Bays vão se virando. Você tem que sempre levar em consideração o Vortex no meio da arena e você decide. Você vai utilizar ele, você não vai utilizar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tem um Line Rip, ó. Agora a gente tem o Master Diabolos e olha só, ele acaba se jogando pra fora, porque como você tem essa parede mais aqui, como você tem todas essas pontas, ele acaba sendo prejudicado. Por isso, você não tem como ficar simplesmente querendo abusar do stall. Esse formato, nessa arena, vai dificultar a vida pra esses Bays. Agora ele tá parado lá no meio, vamos colocar alguém aqui, por exemplo, ó. Olha aí, mandei o Naked Diabolos. Um Diabolos contra o outro, entrou no Vortex, tá lá no meio e é ali onde o Lad é recompensado. Afinal, como as paredes mais redondas e estão mais próximas da ponta, ali aquele rolamento acontece mais rapidamente. Oh, aqui foi vitória do Naked Diabolos e a batalha vai seguindo, meus amigos. Nos mandando aqui, atenção, vamos fazer este Helios dourado. Muito bem, enfrentando o outro Helios. Olha aí, e lá vamos, olha aí. Sempre tem que levar o Vortex em consideração. Jogou contra as paredes, pegou impulso e foi. Pegou impulso e agora dominou lá no meio. O Helios dourado tá batendo no prateado e levou a melhor. E Teseus um Light Rip. Aí, ó. Lá vem Mirei de Valkyrie. Lá vem. Ó, vem de Valkyrie. Já foi jogado pra longe. Vou mandar ele de novo. Vamos lá. E lá vem. Olha só o impulso que ele pega. Olha o impulso que ele pega toda vez que ele passa pelo reclive, pela inclinação do Vortex de batalha.
esse impulso é o que dá aquela diferenciada para aquele Bey que tem a ponta mais pesada. Afinal, passando por ali, ele pega impulso, bate no oponente e quem fica segurando o meio vai ter que batalhar, sim senhor. Vamos agora mandando aqui 3, 2, 1, Let It Rip. Age Longinus. Vem agora o Curso Satã. Olha aí, ó. Pontinhas móveis que vão adorar utilizar essa parede mais redonda que tá logo ali, ó. E olha como o Universe tá se virando bem. E olha que a versão que vem com o Curso Satomb, nossa, ela tem um metal ali, vai conseguir utilizar ainda melhor. Vem inclinando, vem batendo com as rodinhas, ó. E agora os dois vão ficar girando, lutando ali no Vortex. E quem é que fica de pé? Olha, Satã levou a melhor. E Tesos Light Rip. Olha aí o variante Lucifer. Tanto tempo chamado de Ludicrous, né, coitado? Olha só o que acontece se ele fica indo pras bordas. Let It Rip. Ó, acho que agora que ele tá um pouco mais controlado, vocês vão conseguir ver perfeitamente onde é que tá o Vortex, ó. Passou ali, pegou impulso. Passou ali, pegou impulso. Por quê? Porque ali é mais inclinado. É desse jeito, galera. É desse jeito. Vamos mandar ele aqui de novo, ó. 3, 2, 1, Let It Rip. Tem que mandar o lançamento aqui controlado. Saber dominar o Vortex a seu favor. E lá vamos nós, ó. Pegou impulso. Olha aí. Olha ele aí. E enfrentando ali Dragon com sua borracha, com suas barreiras de silicone. Atenção ali, bloqueando, atenção. Mobs utilizando ali o Vortex, que é uma beleza. Dominou muito bem o centro de batalha. Vou mandar ele de novo, 3, 2, 1, Let It Rip. Aí, ó. Você vai ter que aperfeiçoar seus treinamentos, meu caro, os seus lançamentos, meu caro Blender. Porque, afinal, a batalha aqui é diferente. Aí, ó. Enfrentando a ponta Revolve. Foi ali pra fora do Vortex e levou a melhor. Vou mandar aqui de novo, ó, Let It Rip. Acho que a ponta Mobius é quem tá conseguindo mostrar melhor a diferença do nível que você encontra aqui, ó. Mais raso, mais fundo, ó. Vai caindo pro meio e aqui o cara tem que lutar. E os Beys elétricos, como é que eles ficam? 3, 2, 1, Let It Rip. Ó, entrou em campo. E agora ela vem, ó. Let It Rip. Aí, ó. Investigaram contra Imperial Dragon. Precisa de um impacto muito grande pro Bey conseguir sair pro buraco justamente devido a esse paredão. O cara aqui tem Peixe Dragon, atenção, Let It Rip. O nome dele vai ser Triumph Dragon. Olha só, tá lá no Vortex. Muito bem, bateu uma. Tá aí, ô minha nossa. Não tá ativando, mas tá conseguindo usar bem o seu AD. E agora, dominando o Vortex, Tempest Dragon leva melhor, meus amigos. E Tesos Light Rip. Lá vai o Dead Phoenix. Vamos ver o que ele vai achar do Vortex. Vamos ver se isso vai fazer a armadura dele sair mais ou não. Dimension resolveu fazer aquele stall nas bordas. Mas ó, presta atenção que toda vez que ele bate nesses cantos, ele acaba apanhando um pouco. Lá vamos nós, olha aí. Fênix tá lá no meio, resolveu sentar no Vortex. E quem descer vai se encontrar com ele. E vai, ó, a armadura saiu. E o World Spriggan levou a melhor, galera. E Tesos Light Rip. Lá vem, ó. Age Longinus está em campo. E agora a gente vai colocar o Fafnir. Mas já veio aqui pra fora, amigo. Pera aí. Vamos de novo, Let It Rip. Vamos lá. E muito bem. Olha esse Destroy Dash. Todo mundo utilizando aqui o Vortex. Tá lá no meio, galera. Olha aí esse Snap ativado. Olha aí, jogou pra fora do Vortex. Passou ali, pegou o impulso. E aí, ó, Fafnir sendo o vencedor, galera. E fez um Let It Rip. Lá vai ele, ó. Ó o Fafnir. E agora, lá vem, ó. Olha aí a fúria do First Uranus. Vamos ver se ele também... Eita, ó o salto que ele deu. Ó o salto que ele deu. Quase ele escapa da arena, mas agora o Destroy Dash que eu coloquei nele também vai sendo usado. Vai batendo nessa borracha aí, meu amigo, atenção. E agora tá no meio, utilizando esse impulso, ele pega ali, utilizando a profundidade do Vortex para batalhar contra o Fafnir. E quem é que fica de pé? Utilizando qual lado se deu melhor? Olha, eu acho que foi aqui o pratinho do Destroy que se saiu melhor, viu? E 3, 2, 1, Let It Rip. Lá vem, ó. Olha o Dread Mammoth com seu wall, com o seu Orbit Metal. E muito bem, o Orbit Metal dominando ali no meio, com o seu metal vai pra lá mais vezes. E agora pegou o impulso ali, Ultimate Boot Dash, foi pras bordas e voltou de novo. A ação vindo sempre, eles batendo cada vez mais. A gente tá encontrando aqui aquela mesma coisa do sobe e desce na nova Arena Takara-Tomy. Aqui na versão da Hasbro também, Apocalipse levou a melhor. E Tesos Light Rip, lá vai ele, ó. Nós temos o Death Diabolus, lá vem o Big Bang Genesis com seu Yard Metal, que também vai lá pro meio mais vezes, já que ele pesa mais. E assumiu o centro, vai usar mais velocidade, poder utilizar o Vortex. Olha só como tá deixando o Death cansado. Vai contornando e com sua armadura ele também leva melhor. E é isso aí, senhoras e senhores, o mistério está resolvido. Beyblade Burst Speedstorm tem o seu Vortex de batalha que você precisa dominar. E você vai preferir descer até ele e batalhar lá dentro, patrulhar ao redor? Qual que vai ser a sua estratégia? Saiba que
que inevitavelmente no combate você vai acabar parando dentro dele, e aí é da sua escolha como que você vai se virar. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por assistir nosso unboxing. Não se esqueçam de se inscrever e fique agora com os comentários gold do nosso último vídeo. Deixe seu like, se inscreva e tudo mais, e até a próxima!